Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aqui está um segredo da sustentabilidade, do micro ao macro. Aqui está um segredo do grande Deus, que de forma abnegada deu seu Filho Jesus para todos nós. Dar amor, dar carinho, dar atenção, dar tempo de qualidade, dar e ser-vos-á dado. Aqui está um segredo para a gente ter uma família equilibrada e para a gente ter uma vida abastada. Olha o que o texto diz de Lucas 6, dai e ser-vos-á dado. Vamos dar glórias a Deus nesta manhã? Bom dia, Deus abençoe cada um de vocês. Cheguem para a sala, chamem os amigos, convidem nas suas listas. Nós vamos começar agora este culto para doar o nosso tempo a Deus, e Ele vai derramar a sua glória sobre nós, Ele vai derramar o seu cuidado sobre nós, Ele vai derramar a sua presença gloriosa e aconchegante, e Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Amém? Vamos orar e vamos adorar a Deus de maneira hoje espontânea, gostosa, na sala de casa. Nós continuamos com o nosso culto online e o Senhor continua em nós. Nós continuamos sendo a igreja de Jesus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai maravilhoso, nós queremos te louvar nesta manhã, Pai. O Senhor que nos deu Jesus, nós queremos te dar o nosso amor, nós queremos te dar o nosso culto, prestar o nosso culto. Nós queremos te dar glórias e honras, porque só tu, Senhor, é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração, toda honra e toda glória. Fica conosco, Pai, nesta manhã, e recebe agora a nossa adoração como oferta verdadeira e suave ao Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos adorar com alegria, com paixão, com gozo, tá bem? Fique à vontade na sala da sua casa, o Espírito Santo de Deus se faz presente. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o seu santo nome, Jesus. Bom dia, igreja. Paz seja convosco, amém? Que Deus venha visitar a sua vida, que venha visitar a vida da sua família. Essa semana eu pude ter um momento com Deus e contemplar a majestade. Na passagem que Ele faz um milagre, Jesus faz um milagre, onde Ele transforma pescadores de peixes em pescadores de homens. Essa é a pura revelação dos dons do Espírito entrando na vida da pessoa, entrando na vida, sendo transformado pela palavra de Deus. Glórias a Ti. E hoje eu quero que você contemple a formosura do Senhor Jesus, porque Ele é o Rei da glória. Ele pode entrar na tua vida, transformar a tua vida. Glórias a Ti. Aí na tua casa você glorifica o nome do Senhor Jesus. Amém. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, aleluia.
te contemplar, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a ti, ó Pai. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Obrigado. Aleluias. Nesse mesmo espírito, continue louvando a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Ele é tão bom com você que você precisa falar para todo mundo do amor dele. Você precisa professar a sua fé para todos. Glória a Deus. Isso tem que exalar dentro de você para os outros, contaminar com a glória de Deus. Glória a Deus. Grita para o mundo inteiro que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Mestre do Mestre. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Jesus. Este é o meu desejo, de gritar para o mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, Que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo, até ver tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando está por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. Esse é meu preferido lugar. Não há outro onde eu queira estar. Esse é meu preferido lugar.
desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Declara a mensagem de Deus. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Aleluias. Esse é meu preferido lugar, não há outro onde eu queira estar. Esse é meu preferido lugar. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Aleluias, glórias a ti, ó Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Aí na sua casa, dê um momento com a sua família, aproveite esse momento, dê as mãos. Glória a Deus. Aproveite esse tempo para adorar o Santo Espírito de Deus. Aproveite esse tempo para ter um tempo de qualidade. Se entrega a Deus. Esse é o meu desejo de gritar para o mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Glória a Deus. Aleluias. Aplaudo o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz da parte do Senhor Jesus para todos os irmãos, para todas as irmãs. E de fato, esse fogo do Espírito Santo queima dentro de nós. Nessa manhã de domingo, não é diferente para todos nós. A você que cultua conosco por meio da sua TV, do seu celular, do seu PC, do seu notebook, do seu iPad, não importa qual é o canal, o importante é que nós estamos encontrando um com o outro em torno de Cristo Jesus. Essa é a bênção de cultuar. Apesar desse momento da pandemia, em que é necessário que fiquemos em casa, mas isto não impede de a nossa unidade, ainda que por meio dos aspectos tecnológicos, né, seja um prenúncio do céu. Então alegre seu coração, meu irmão, alegre seu coração, minha irmã. Creio que já está alegre seu coração, porque você adorou ao Senhor. E agora, nesse momento, nós vamos ouvir, né, o que Deus vai continuar falando conosco, porque na adoração e no louvor Deus já falou conosco, mas Deus, Ele quer insistir um pouco mais. Eu estava pensando, estava lembrando de que o apóstolo Paulo, ele empreendeu várias viagens missionárias. O apóstolo Paulo, ele, quando você está no seminário, você estuda as famosas 3 grandes viagens de Paulo, mas teve uma viagem que Paulo não fez, mas mesmo ele não tendo feito, nós fomos muito beneficiados. Paulo queria muito
empreender uma viagem missionária para a Espanha. Como ele queria fazer esse empreendimento missionário para a Espanha, ele queria fazer de Roma a base, né, de oração, de levantamento de recursos, enfim, né, dentro daquele propósito estratégico de Paulo. Só como Paulo ele não conhecia os irmãos de Roma e Paulo não tinha implantado a igreja de Roma, Paulo ele envia uma carta para a igreja de Roma, uma carta maravilhosa, talvez, na minha opinião, a grande carta de Paulo. E eu quero fazer nessa manhã minhas as palavras que Paulo fala no verso 11, do primeiro capítulo de Romanos. Que, em outras palavras, ele vai dizer que, olha, eu quero compartilhar com vocês algum dom espiritual para, de alguma forma, fortalecê-los. Essa é a minha intenção nessa manhã de domingo com você, querido. Nessa rica oportunidade que o nosso pastor Mateus nos deu de poder ministrar a palavra nessa manhã de domingo. O meu objetivo é compartilhar com você o dom espiritual que eu recebi de Deus, para de alguma forma te fortalecer e me fortalecer também. Então, eu quero nessa manhã, dando continuidade ao nosso projeto, muito interessante, sobre a questão de vida abundante, né? Mas, sobretudo, uma vida mais que abençoada. Só pelo fato de estarmos unidos a Cristo, né, nos faz muito mais do que vencedores. E coube a mim hoje dar uma abordagem sobre a questão do orçamento, mas eu não quero falar do orçamento na perspectiva financeira. Eu posso até passar por ela, mas há uma riqueza nesta manhã da parte de Deus para nós, que hoje o Senhor vai nos levar para as águas profundas da palavra dEle. Eu quero, a partir do texto de Mateus, capítulo 25, verso 23, né, compartilhar com os amados algo que Deus colocou em meu coração. Então, desbloqueie sua Bíblia, ou abra sua Bíblia, onde você estiver aí, ok? E vamos fazer essa leitura. Eu gosto desse texto. Diz assim: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Evidentemente que esse texto de Mateus 25 está dentro daqueles chamados textos escatológicos, né? Quando você lê esse texto inteiro, né, vai passar por uma parte que Jesus Cristo está dando uma abordagem escatológica, uma abordagem do futuro, uma abordagem de julgamento. Em determinado momento, né, Jesus Cristo ele coloca uma frase de recompensa para aqueles que com Ele caminhou. Esse texto, evidentemente, ele é um texto de recompensa, mas podemos, a partir dele, né, na realidade, extrair algo que chamou a minha atenção. Em determinado momento, o Cristo ele fala o seguinte: fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Este pouco, é claro que dentro da língua portuguesa, né, queridos, quando se fala pouco, vem a nossa ideia, uma característica de escassez, né? Eu, com a minha cabeça de economista sempre pensa a partir da escassez, né? Vai resolver tudo a partir da escassez. Então, a gente sempre olha, quando fala-se pouco, né? Vamos sempre trabalhar pelo mínimo, mas veja bem, o pouco de Deus, na realidade, é a porção exata necessária para a nossa vida. Isso tanto é verdade que em 2 Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 3, Pedro, mesmo em meio à perseguição, mas Pedro, que viveu a experiência intensa da fé cristã em Cristo, ele vai dizer para os irmãos: olha, tudo que é necessário para a vida e para a piedade, Cristo nos deu. Então, esse pouco de Deus, na realidade, querido, é a porção exata de Deus para a nossa vida. Agora, a pergunta que se faz é: o que eu e você estamos fazendo com a porção que Deus coloca em nossa vida? É esta a questão.
Vamos lembrar das algumas parábolas de Jesus Cristo que trata da questão da gestão dos talentos, né? A própria parábola dos talentos, a parábola dos trabalhadores, né? A parábola dos talentos enterrados, os dons, de enterrar os dons. Quer dizer, o tempo todo, Jesus Cristo, ele aponta para os teus servos. Eu coloquei em sua mão uma porção excelente, mas não é uma porção para você, é uma porção para que você use para fortalecer o outro. Por isso que eu comecei essa nossa ministração resgatando o texto de Paulo, quando ele fala, olha, esse dom espiritual que eu recebi do Senhor, porque esse dom é presente, esse dom espiritual que eu recebi do Senhor, tem que servir para de alguma forma te fortalecer. Essa palavra desta manhã, que Deus ministrou em meu coração, tem que de alguma forma te fortalecer para você continuar na caminhada da vida, na caminhada do chão da vida. Apesar desse momento de pandemia, apesar das questões das crises que o mundo atravessa, apesar desse pânico que toma conta do planeta, apesar dessa conclusão que os dominadores desse mundo perceberam que não tem controle, apesar de todas essas coisas, e eu comentava com alguns amigos, irmãos, essa semana, nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé porque nós vivemos sobre a porção que Deus em Cristo colocou em nós. É claro que, quando eu vou falar de orçamento, né, trazendo para a proposta da palavra de hoje, uma vida mais que abundante, que vai abordar que é muito mais do que orçamento. É claro que quando se pensa em orçamento, eu, como professor da área de finanças, né, o orçamento, ele está dentro de uma divisão de finanças, que finança é dividido entre tesouraria e controladoria. Tesouraria é aquela parte mais arrojada de o gestor obter recursos, administrar recursos, enquanto que controladoria está muito mais ligada à questão de orçamentária, à questão de auditoria, exige de alguém bom senso. E hoje, o que eu quero, por meio de Cristo, através de Cristo, trazer uma palavra de fortalecimento para a sua vida e para a minha vida, é que uma característica que tem que estar presente na vida do cristão, a partir dessa porção que ele recebeu do Senhor, é a característica de ter e viver sobre o bom senso. Eu tive a alegria na semana próxima passada, de almoçar com o pastor Mateus, e nós falávamos exatamente isso. Existe uma crise de bom senso na cristandade hoje. Na realidade, às vezes temos que nos portar como o autor de Hebreus a dizer, olha, já era época de eu estar dando uma comida mais pesada, eu tenho que estar dando leitinho para vocês, porque na realidade as pessoas não estão percebendo a necessidade de viver uma vida com bom senso. Agora, bom senso, se eu estou falando que nós recebemos uma porção excelente de Cristo, uma porção que vai produzir duas situações importantes em nossa vida, que vai produzir uma condição de fidelidade. Ou seja, essa condição de fidelidade, a partir da porção que recebemos de Deus, a fidelidade é a alegria que temos em devolver para Deus, a partir da porção que Ele nos deu. E quando eu falo devolver, não estou falando somente de dízimos e ofertas, estou falando de devolver para Deus a minha vida, meus talentos, meus tempos, meus desejos, minhas alegrias, devolvendo para Deus. É a fidelidade integral, querido. É importante você saber que o Evangelho é o Evangelho todo para o homem todo.
Então, não vamos ficar presos somente nas questões de finanças. Quando nós falamos que a questão do orçamento que está dentro da economia de Deus, não é somente a devolução dos recursos financeiros, mas devolver a Deus o meu tempo, devolver a Deus a minha solidariedade para com as pessoas, devolver a Deus a minha empatia para com o outro, devolver a Deus o fazer o bem sem esperar nada em troca. Isso daí é a integralidade da fidelidade. O outro aspecto do orçamento dentro da economia de Deus que vai gerar o bom senso é a sabedoria, ou seja, administrar para Deus, administrar o que Deus coloca em nossas mãos. E por que temos que ter bom senso, queridos? Porque nós, o tempo todo, por causa da nossa conversão a Cristo Jesus, nós lidamos com 3 inimigos que o tempo todo se voltam contra nós. Eu já falei isso em alguns momentos, mas vale a pena falar novamente. Nós temos que lidar com o inimigo chamado carne, com o inimigo chamado eu, com o inimigo chamado aqui toda essa natureza humana. Seja essa natureza humana se manifestando através dos vícios que eu era preso, naqueles vícios que eu era preso o tempo todo, aqueles vícios querem chegar à porta do meu coração e da minha alma e tentar exercer domínio. Sejam as questões das minhas peculiaridades, de facções, de ira, de peleja, toda aquela questão da natureza humana, aquela coisa de buscar vingança a todo custo, e tudo por causa da formação cultural que eu tive o tempo todo. Essa questão está batendo em nossa porta. Ou seja, também a construção, muitas vezes uma construção ateísta que vem à nossa mente, tudo isso é carne, o tempo todo a carne ela quer brigar, ela quer dominar, é um inimigo que temos que lidar. Temos outro inimigo chamado mundo, que está sistematizado para Deus não participar dele, que é chamado sistema mundial, é aquilo que o apóstolo João chamou de concupiscência dos olhos, soberba da vida. Porque nós temos o tempo todo que lidar com esse mundo que quer o tempo todo nos tirar da presença de Deus, esse mundo que quer o tempo todo te pressionar e dizer para você, onde está o seu Deus? Temos que lidar com isso. E temos que lidar também com o inimigo eterno de nossas almas, com o diabo. E ele fica nos observando, e ele fica nos estudando, ele fica querendo buscar uma maneira de nos tragar. Então esses 3 inimigos o tempo todo estão vindo contra nós. Mas nós estamos escondidos em Cristo Jesus, nós vivemos pela fé, nós somos templo do Espírito Santo, nós estamos convertidos a Cristo Jesus. Nós somos pessoas que vêm sendo diariamente transformadas pelo poder que há em Cristo, porque como diz o texto, Filipenses 1:4, a obra que Ele começou, Ele há de terminar. Então nós estamos em constante processo de construção da pessoa de Cristo para dentro de nós, e uma das construções que o Senhor Jesus faz em nós é a construção do bom senso para lidar com esses múltiplos inimigos. E o bom senso, querido, vai nos fazer lembrar o que está em Gálatas 5:23, quando está abordando a questão do fruto do Espírito. E ele termina dizendo que o último fruto do Espírito que o texto relata é domínio próprio. Domínio próprio, do ponto de vista humano, vai te levar a um pensamento de autocontrole. Você vai tentar pensar aqui, olha, domínio próprio é autocontrole, até porque a palavra grega para esse texto vai trazer essa ideia de autocontrole, mas há um segredinho aí que o texto nos traz de forma maravilhosa. Porque o autocontrole do ponto de vista humano pode te levar a pensar de meditações a partir daquelas teses orientais, aquelas meditações profundas para você atingir o nirvana. Não, o bom senso a partir da fé cristã
Não é um autocontrole que eu construo, mas é um autocontrole construído pelo Espírito Santo em nós. É isso que o texto original está dizendo. É um autocontrole não construído pela pessoa, mas construído por outro. Esse outro é o Espírito Santo que diariamente constrói em nós bom senso. O Espírito Santo constrói em nós bom senso nas relações conosco mesmo. As relações comigo. O momento em que o Espírito Santo, nessa construção de bom senso, ele vai dizer para mim, olha, ponha em ordem o seu mundo interior. Ponha em ordem esta confusão que está o seu mundo interior. Ponha em ordem estas questões internas suas que você muitas vezes não quer resolver e às vezes gosta, como se fosse um processo de autocomiseração e como se você gostasse disso. Eu vou contar para você uma coisa. Teve uma época, da época da universidade, eu estava enfrentando um processo de depressão, queridos, e tinha uma coisa que eu gostava de fazer. Olha que coisa maravilhosa. Eu gostava de ir no France Café, tomar café com chantilly e olhar a Marginal Pinheiros, da época que eu era Faria Limer, né? Do mercado financeiro. Olha que coisa maravilhosa. Tomar France Café, tendo como vista a Marginal Pinheiros, com o Rio Pinheiros, com todo aquele cheiro dele. Eu gostava, assim que eu curtia a minha depressão. Era aquela retroalimentação de uma autocomiseração, e não querendo tratar essa questão. Sendo que em Colossenses capítulo 3, Paulo ele nos convida, fala, olha, um dos aspectos do bom senso cristão é você se despojar das iras, se despojar dos medos, se despojar dessas questões internas. Concordo que não são simples. Concordo que é necessário você procurar ajuda de um psicanalista, servo de Deus, de uma psicóloga, serva de Deus, concordo com isso, mas começa com você tomando a atitude de ter bom senso, de tratar das suas questões consigo mesmo. Tratar desse mundo interior que precisa ser liberto. Se orçamento é prática de bom senso, pensando nas questões futuras, então é preciso eu cuidar do meu mundo interior, até porque eu preciso estar bem para lidar com as questões externas. Eu preciso estar bem comigo mesmo para lidar com a minha esposa, para eu não ser grosso com ela por osmose. O que é ser grosso por osmose? É falar grosserias e não estar percebendo que está sendo grosso. É ser grosso com meu filho, ser injusto com meu filho sem perceber, porque meu mundo interior não está resolvido. E o bom senso com as questões externas é porque as relações do meu entorno têm que ser relações a partir daquilo que é um coração convertido em Cristo Jesus. Com a esposa, amar como Cristo amou a igreja. Com os filhos, não cansá-los, não desanimá-los. As relações com os outros que não fazem parte da minha família consanguínea, mas a minha família cristã, eu tenho que ter bom senso nas relações de compreender, de ajudar, de fortalecer, de incentivar, de corrigir, porque são relações de bom senso. Relações com aqueles que não confessam a mesma fé que eu tenho. Mas quando se fala de bom senso, é de trazê-lo para como se estivesse numa mesa e com ele falar do amor de Deus, sem necessariamente entrar com condenação. Certa vez, eu escrevi um texto e fiz um exercício. Eu imaginei John Wesley no Hotel Fazenda, tomando café da manhã com Nietzsche. Fiquei imaginando como seria a conversa deles e comecei a escrever. Eu imaginei Nietzsche, do jeito que ele era, com certeza ele iria xingar muito o John Wesley, ia falar que John Wesley está num fanatismo, que John Wesley, na realidade, está num delírio. Né? Mas no final das contas, eu imaginei que John Wesley iria terminar aquela conversa e no dia seguinte ia chamar ele de novo para continuar aquele café. Porque a fé cristã pressupõe bom senso nas relações com aqueles que não confessam a mesma fé que nós temos. Porque são bom senso de relações
Bom senso nas relações com as questões financeiras. Bom senso com as questões de como eu adquiro recursos, como eu adquiro riqueza. O bom senso vai me dizer que os recursos financeiros que eu vou obter serão com bases da honestidade. Não existe bom senso em obter riquezas com base em sonegação, com base em roubo, com base em jeitinho. Porque o bom senso na fé cristã, ela pressupõe que a porção que eu recebi de Cristo é uma porção excelente e uma porção que gera em mim responsabilidade. Então esse bom senso também vai me levar que relação que eu travo com o ministério que eu recebi de Cristo. Hoje o meu ministério é pastoral. Como eu tenho tratado dele? Como eu tenho cuidado dele? E esse ministério é para mim? Ou esse ministério é o ministério que eu recebi de Cristo? E se Cristo, num determinado momento, no tempo e no espaço, falar, me devolve o ministério, me devolve seu cargo, porque ele é meu, qual é a minha reação? Tem que ser reação de bom senso, de alguém que se contenta com a porção que recebeu de Cristo. Bom senso nas relações de trabalho. Se orçamento é bom senso com as questões futuras, então, das minhas questões profissionais. É, na realidade, uma coisa que, quando eu era do mundo privado, e quando eu ia fazer entrevista de emprego, quando eu ia contratar alguém, ou seria contratado, sempre tem aquela famosa pergunta de gestão de pessoas. O que você espera dessa empresa? O que você espera de mim? Eu sempre respondi o seguinte, olha, eu espero que você seja justo. Não quero que você nem seja bom, nem seja ruim. Basta você ser justo. O bom senso dentro da fé cristã te leva para o senso de justiça que nasce no coração de Cristo. Então, continuando ainda falando da questão do bom senso. Então, os bom senso dentro das questões dessas relações consigo, relações com os pares, relações com o outro. E bom senso na relação com Deus. Uma relação verdadeira, uma relação com Cristo, uma relação em que te leva a você ter as práticas espirituais com prazer. E quando eu falo de práticas espirituais, quando eu falo de bom senso na relação com Cristo, eu estou falando do prazer que há em ter o tempo corrente, o tempo circular, o tempo periódico de oração. Eu não posso orar somente no momento do culto. Eu não posso fazer aquela oração de 30 segundos e achar que está resolvido. Oração é uma prática de bom senso cristão, de alguém que percebe que a porção que recebeu de Cristo, ela precisa ser retroalimentada com a oração, com a busca, com aquela questão de ser consolado, com aquela questão de oração intercessória pelo outro, oração intercessória pelo país. Oração tem que ser prática de vida de quem tem o bom senso cristão. Uma segunda prática de bom senso na questão de relação com Deus. Se eu quero me relacionar com Deus, eu me relaciono com Ele orando, mas me relaciono com Ele também, no segundo aspecto, meditando na palavra. Não aquela leitura irresponsável, aquela leitura 2, 3 versículos por ano, não, aquela leitura de mergulhar, de meditar, de se alegrar. Terceiro aspecto do bom senso, se orçamento é se preparar no presente, pensando no futuro, então estamos falando de bom senso. O terceiro aspecto do bom senso da relação com Deus é ser um adorador. Adorador é muito mais do que música, música é ferramenta. Adorador é aquele que obedece. Adorador é aquele que reconhece a autoridade e a soberania de Deus na sua vida. Adorador é aquele que Tito vai falar, Paulo vai falar para Tito lá no capítulo 3, verso 14. É aquele que não é infrutífero, ou seja, aquele que faz o que tem de ser feito. O quarto aspecto do bom senso na questão relacional com Deus é que quem tem bom senso e se relaciona com Deus, proclama a palavra, fala a palavra,
Fala do amor de Deus para as pessoas. Fala do amor de Deus para seus irmãos, para seus primos, para suas tias, para os seus colegas de trabalho, para a sua vizinhança. Fala do amor de Deus nas suas redes sociais, porque faz parte da construção do seu ser proclamar essa verdade. Então, bom senso nada mais é que refletir em você o próprio Cristo, que tem que ser enxergado pelas pessoas. Então, quando nós falamos de questão orçamentária, né? Então, o que acontece? Se orçamento é como eu estou lidando com aquilo que eu recebi de Deus, então, se orçamento, eu estou falando de bom senso, o orçamento me ajuda a ser honrado e não humilhado. O orçamento me ensina a economizar e não desperdiçar. Economizar, que eu não estou falando somente de questão financeira, mas estou falando também de, às vezes, ser econômico nas palavras, falar somente o necessário, falar aquilo que edifica, fazer aquilo que é necessário, fazer aquilo que edifica, né? O orçamento ajuda a ser sábio e previdente, ou seja, bom senso, nos ajuda a perceber as situações e agir no momento certo. Orçamento e planejamento evitam problemas judiciais, está falando no aspecto financeiro, mas, sobretudo, o bom senso te ajuda você a se antecipar a questões, te ajuda você a se limitar, não ser uma pessoa reativa, mas ser uma pessoa preventiva, a ser uma pessoa que, na realidade, percebe as situações que estão ocorrendo e tem um autocontrole a partir do Espírito Santo, ainda que sejam encostados no seu carro num trânsito. Você não vai bater boca, você vai calmamente conversar, porque o Espírito Santo te leva para esse bom senso. Ainda falando, né, orçamento, ele vai nos levar, né, para essas questões de perceber, né, o futuro, se preparando bem aqui no presente. Então, bom senso é você o tempo todo buscar estar cheio do Espírito Santo para poder lidar com as questões da vida. Porque o Cristo que nós servimos, ele não age por meio de mágica. Porque mágica quer rapidez, mágica quer truques, mágica quer resultados rápidos a qualquer custo. Não, Jesus Cristo, ele é de projeto, Jesus Cristo, ele é construtor. Jesus Cristo também, ele não age por mito, por questões utópicas, por questões inalcançáveis, que a ideia de mito é exatamente isto. Não, Jesus Cristo não age também por mito. E muito menos Jesus Cristo, ele não age também por mística. Ou seja, não perceber e não saber o que está fazendo, mas querendo somente o poder espiritual pelo poder espiritual. Não. O poder espiritual que age em nós é para que nós possamos ser usados para fortalecer pessoas, para edificar pessoas. Nesse domingo de manhã, a minha oração é que você chame o Espírito Santo e, tal qual o salmista, no Salmo 139, lá no 23, ele diz: Senhor, vem, me sonda, avalie as minhas intenções e veja se elas dialogam com a tua vontade. Hoje, o Senhor, nesse domingo de manhã, nesse dia, o Senhor, Ele quer nos levar para um nível de bom senso, nos dando um coração grato, como foi dito na pregação domingo passado, nos fazendo compreender que a porção que Ele nos dá é suficiente para nós, até porque a graça dEle nos basta. A graça dEle nos basta diante das questões familiares. A graça dEle nos basta diante das questões financeiras. A graça dEle nos basta diante das questões de enfermidade. Porque o orçamento dentro da economia de Deus é ter uma vida de bom senso, sabendo que esse bom senso nada mais é que o fruto do Espírito, que foi construído em nós, nos dando um autocontrole,
mas um autocontrole que foi resultado da construção que Cristo começou lá na cruz e continua em nós. Então, nessa manhã de domingo, querido, baixe sua cabeça, feche seus olhos agora. Vamos orar, vamos conversar com Deus e vamos pedir: Senhor, vem me sonda. Senhor, me falta bom senso na minha relação com os meus filhos. Então, Senhor, me ensina. Então, me ajude, Senhor eterno, a não cansar, a não deixar meus filhos desanimados. Senhor, me falta bom senso para lidar com a minha esposa, ou me falta bom senso para lidar com o meu esposo. Senhor, então me ajuda. Me ajuda a amar a minha esposa. E se você é esposa, me ajuda a compreender a ideia de submissão, que não é subserviência. Submissão na economia de Deus, no bom senso de Deus. Quando fala mulheres ser submissas, está falando mulheres, sejam colunas com seus esposos. E caminhe e edifique eles. Até porque esse é o grande ministério da mulher. Edificar. Nas relações de trabalho, com aquele a quem você presta serviço, seja o mais excelente possível. Se você é alguém que tem subordinados, seja o mais justo possível. Se te falta bom senso para lidar com o seu ministério, se você não está entendendo que dinâmica o seu ministério está pegando, então, ore ao Senhor para o Senhor, me faça compreender que rumo o meu ministério está tomando. Será que a sementeira não já deu fruto, Senhor? Será que não é um momento de eu desenvolver outro trabalho aqui junto à comunidade de fé que eu pertenço? Ou é um momento de haver uma reciclagem? Mas bom senso, queridos, é tratar situações. Bom senso nas relações amorosas. Tenha bom senso em quem você está buscando para namoro. Tenha bom senso em quem, você quer dividir no futuro sua intimidade. Nesse domingo de manhã, há um derramar de um bom senso da parte de Deus, que nada mais é que o fruto do domínio próprio. É muito mais que um orçamento, porque há uma vida abundante. Porque, queridos, eu quero terminar dizendo, o Evangelho de Jesus é um Evangelho todo, para o homem todo. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, louvado seja teu santo nome, Pai. Deus eterno, a nossa sociedade, a maneira como ela escolheu viver, nos empurrou para uma condição imediatista, nos empurrou, Senhor eterno, para uma condição de querer resultados rápidos a qualquer custo. E às vezes queremos fazer antecipações, e por causa dessa busca de antecipações, Senhor eterno, muita coisa ruim tem ocorrido. Pai, nos dê bom senso nas nossas relações familiares. Nos dê bom senso nas nossas relações externas. Nos dê bom senso, ó Pai, na nossa relação contigo. E por extensão nos dê bom senso, Senhor eterno, de como nós estamos lidando, ó Pai, com a porção ministerial que o Senhor colocou em nossa mão, com o talento que o Senhor colocou em nossa mão, sobretudo também, ó Pai, nos dê bom senso com a porção exata que o Senhor colocou em nossa mão. Deus, não nos deixa enterrar esses talentos, e também não nos deixa, ó Pai eterno, ser negligente com eles, mas nos ensina, ó Pai eterno, a partir do bom senso, a multiplicar, ó Pai, a multiplicar e multiplicar, Senhor eterno, esses talentos, e por multiplicar, ó Pai, uma multiplicação que abençoa o outro, uma multiplicação que edifica a nossa comunidade de fé, a nossa igreja, uma multiplicação que edifica a nossa família, uma multiplicação que edifica a sociedade que nós vivemos, por causa desse bom senso gerado por teu Espírito Santo. Ah, Senhor, em nome de Jesus, é muito mais que um orçamento financeiro.
é um projeto de vida, e de vida escondida em Cristo Jesus. Pai, a cada irmão e cada irmã, Pai, que nesse domingo de manhã, que está aqui, ó Pai, comigo, orando, que está clamando, Senhor, intervém, ó Pai, nas situações, intervém nas causas. Ó Senhor eterno, dê bom senso, ó Pai, àquele que está pensando em parar com o ministério. Não, talvez descanse um pouco, coma água, tome água, coma pão, e tal qual Elias, sai e unge profeta e reis, porque assim é a caminhada com Cristo. Talvez aqueles que cansaram do seu casamento, não, o seu casamento é bênção. Talvez aqueles que estão cansados de si próprio, não, é o momento de se alegrar no Senhor, e falar: Senhor, sonda-me, Pai, por todos esses, nesse domingo de manhã, nessa manhã de domingo, é por todos esses que eu clamo, porque eu sei que o Senhor nos ouve, eu sei que Tu és bom, e a Tua bondade dura para sempre. Aleluia. Adoremos ao Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom senso gera em nós sabedoria. Sabedoria gera em nós maturidade. E maturidade gera em nós responsabilidade. É tempo de olharmos para aquele que sofre. Também é tempo de sermos encontrados fiéis pelo Senhor. Nesse tempo onde nós vamos contribuir, vamos dizimar e ofertar. Mas, como não é só orçamento, também não é só isso. Não é somente dizimar e ofertar. Requer de nós bom senso, nesses tempos, olhar para aqueles que sofrem e pudermos ser braço de Deus para essas pessoas. Então contribua generosamente. Olhe ao seu lado quem sofre, apoie, ajude, porque isso é viver com bom senso, é viver com responsabilidade, é viver com sabedoria. Vai aparecer aí na sua tela de que forma você pode contribuir. Eu quero orar com você agora, abençoar as suas finanças, abençoar o seu dia, abençoar as suas ações. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem confiado a nós recursos, bens, e nós sabemos, Pai, que, como disse a palavra, ter bom senso, Pai, é saber que nós temos uma responsabilidade, de uma forma integral, Senhor, tendo a certeza que tudo é Teu, e devolver a Ti, Pai, aquilo que nós precisamos fazer, faz parte da nossa caminhada, devolver ao Senhor os nossos recursos, Pai, porque eles não são nossos, eles são Teus, Pai. Abençoa cada um que está ofertando hoje, dizimando, e que essa pessoa possa ser também braço Teu para aquele que sofre, possa ser também socorro, Pai, para aquele que, Senhor, que precisa de tanto. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim, preparado para mim, preparado.
eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia. Glória a Deus. Que gostoso é poder entender que nós podemos nos lançar nos braços do Senhor. Que Ele sempre vem ao nosso encontro, Ele sempre vem ao nosso socorro. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a sua semana, que hoje, ao terminar este culto, você possa refletir nesta palavra e tirar as melhores lições junto à sua família, na mesa, aquele papo gostoso, talvez não aquele café com chantilly que o pastor Fleides tomava, mas um papo gostoso ao redor da mesa e refletindo na palavra. Irmãos, Deus está nos dando uma oportunidade, Fleides, de sermos uma igreja diferente, uma igreja que enfrenta todas as tempestades e não deixa de ser igreja. Eu não posso esquecer, hoje eu estava comentando com o Fleides, ao andar aqui nas salas vazias e imaginar como as salas estavam cheias de adolescentes, de jovens, sabe de uma coisa? Vai voltar, amém? A vida é de sentido ondulatório, vai voltar e nós vamos voltar mais fortes, entendendo que a igreja pode ser muito mais do que um grupo que se reúne num local. Ela pode ser uma igreja que está esparramada, como um luzeiro de Deus, esparramada nessa zona sul de São Paulo, ministrando a palavra do Senhor. Essa semana eu tive a oportunidade de ministrar para 3 famílias pelo Zoom, e tivemos 2 lindas conversões pelo Zoom. Foi lindo, foi gostoso, eu me alegrei tanto, foi tão maravilhoso. E eu já desafio você, com esta palavra, a não pensar só em economia, mas pensar na dádiva divina, em tudo que Deus pode fazer, através de você, para trazer salvação a outros. Nós começamos falando como Deus é maravilhoso, e essa expertise do Senhor, de transformar a sua própria abnegação, o seu próprio amor, numa extensão para nos alcançar, e nós sermos então a extensão de Deus aqui, para as necessidades, nesse tempo de crise, para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar com você, e quero dar a bênção final. Não deixe de entrar no Zoom na sexta-feira para oração, não deixe de participar dos trabalhos durante toda a semana, e continuar orando por aquelas famílias que estão passando por dificuldade, ainda internados, ainda passando o sufoco aí desta doença nova, que em nome de Jesus um dia vai ser mesmo como um simples resfriado, porque nosso organismo já vai estar preparado, já teremos remédios e vacinas à altura para combater este mal. Em nome de Jesus, vamos crer assim, amém? Feche seus olhos, estenda suas mãos para cá, que a graça de Deus, o nosso Pai, que a paz do Senhor Jesus, que a comunhão e a unção do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de todos. Amém, Jesus. Amém. Amém. Aí na sua sala, você pode abraçar o seu irmão, né? Abraça o seu irmão aí. Fique bem, fique na paz.